Olá pessoal, Chico Farias, da Embaixada da Cachaça em Fortaleza, no momento literário do dia 1º de abril. Recentemente a Confraria Mambembe, coordenada pelo Dejoces, lançou esse livro, Iracema, acho que é talvez o 10º que ele lança, né, nessa configuração de vários autores participando de uma edição. E aqui vão mini contos, crônicas, desenhos, poesias, bem variado. E o Dejoces me pediu para fazer uma apresentação que falasse sobre a Confraria Mambembe em si, né? E não sobre explicitamente sobre o livro, mas sobre a Confraria Mambembe. Então assim eu fiz, ele gostou, aprovou e está aqui, tanto que está aqui no livro, né? E eu vou ler agora, um pouquinho extenso, mas vamos lá. Normalmente eu apresento coisas bem curtas, hoje vai um pouco mais demorado. Então o título é brincadeira, é pura brincadeira. É brincadeira, é pura brincadeira, assim como devem ser as coisas sérias da vida. Afinal, como sempre diz Dejoces, idealizador e realizador das edições da Confraria Mambembe, a vida é de graça. E se a gente não se divertir com o que faz, tudo perde o sentido. Vamos aqui lançar a mão do substantivo botequim para nos referirmos a bares e restaurantes em geral, como sendo aqueles ambientes nos quais as pessoas se socializam enquanto se alimentam e bebem, ou simplesmente se divertem enquanto o tempo passa sem ser notado. Formou um grupo legal, a conversa está rolando solta sem ninguém se preocupar com a conta no final, fala-se de futebol, política e economia, sacanagem, tudo ao mesmo tempo, ri-se de piadas bobas e velhas contadas 1000 vezes pelo mesmo amigo, fala-se alto ao ponto de estranhos pensarem que é briga. Pronto, nesse momento se está num botequim. Costumo dizer que quando a gente está num botequim e não sente o tempo passar, é porque ele cumpriu sua função social. Criatividade é a palavra-chave, e os botequins são jardins férteis em criatividade, porque usam um adubo natural, as almas de seus frequentadores. Um chega, outro sai, um senta, outro levanta, um é doutor, outro não está nem aí, um bebe porque quer, outro só sabe que bebe, e a zoada não para num frenesi que só acaba quando termina. Um está falando, outro corta e mete outro assunto no meio, sob protesto dos demais. O interceptor de conversa quanto mais argumenta. Tenho que falar agora, senão me esqueço. É a desculpa mais comum, muitas vezes seguida de vaias e protestos. E a conversa vai rolando como um organismo vivo, uma espécie de alien, composto de um amontoado de pensamentos que se desenvolve de maneira aparentemente aleatória, mas que segue de uma forma sequencial, com um assunto minimamente entrelaçado a outro e a outro. Nos botequins de verdade, temos um micro-universo diferente todo dia, e às vezes o dia todo, a ser explorado em suas ideias que jogam incessantemente vivências inusitadas relatadas ao vivo e a cores, alegrias e tristezas que fazem parte das vidas de todo mundo. E viva a diferença! Os botequins são ambientes democráticos por excelência, e a diferença entre as pessoas, embora não seja notada explicitamente, faz a diferença. Pois é assim, baseado na diversidade de pensamentos, comportamentos e experiências, que a roda roda, que o ser humano se sente instigado a pensar mais sobre isso e aquilo, e aprende coisas novas, que eles trazem novas ideias. E amanhã, se nos percebermos, somos um pouco diferentes do que éramos ontem, melhores, mais sábios, mais vividos. Agora a massa crítica está pronta, com espontaneidade e sem compromisso formal com o que quer que seja, começam a ser burilados nas mentes dos autores que vivenciam nos botequins da vida. De início, tudo misturado. É a criatividade dando as caras com todo o esplendor da liberdade que traz consigo. Enfim, o pensamento enlaça um mote, e a partir daí ele vai se formando uma estrutura de letras, palavras, frases. O substantivo que se enquadra perfeitamente, o verbo correto para que aquela ação pulse vida, o adjetivo que particulariza e descreve de forma ideal,
os complementos que completam a expressão desejada com exatidão. Às vezes, no início, o que se tem é assemelhado às conversas de botequim, aparentemente sem sentido, sem forma, feio. Mas como todo ser vivo, os textos se desenvolvem, ganham lógica, agilidade, sentimento, beleza. Ganham ou perdem peso, dependendo do conteúdo. Ganham vida. Mas do que adianta tudo isso se outras pessoas não estão lendo, vendo, participando de alguma forma dessa grande brincadeira de botequim? É preciso, pois, dar a cara a bufete e encontrar um meio de se fazer ouvir, de se fazer enxergar e sentir. Um desses meios é o velho e bom livro. Se vão gostar ou não, paciência. Não se desperdiça vivências, criatividade, tempo e preciosa energia pensando no que os outros pensam, sem nem saber quem são esses outros. Emoções à parte, editar um livro sozinho é complicado, reconheçamos. Primeiro temos que ter um ótimo conteúdo, depois grana, depois fazer com que o livro chegue às pessoas. Ao fim e ao cabo, como não podemos forçá-las a abri-los e lê-los, temos que encontrar uma maneira de estimular a leitura, pelo menos. E foi exatamente nesse contexto que surgiu a Confraria Mambembe. Cada edição conta com uma seleção própria de autores, frequentadores dos botequins da vida, que contribuem proporcionalmente com os custos da edição. Livro pronto, os autores juntos, multiplicam o potencial da distribuição, possibilitando uma maior capilaridade, velocidade e diversidade nas vendas. No caso da Mambembe, o interesse final principal não é comercial, e sim divulgar o trabalho de seus autores que, sozinhos, muito provavelmente deixariam seus versos, crônicas e desenhos sucumbirem numa gaveta, ou pior, no HD de um computador. A variedade do conteúdo, por sua vez, faz o leitor beber em diferentes fontes de criação, viajando por multiversos de uma página a outra, tal qual a criança faz na aquarela do Tolkien. O primeiro livro nesse formato, Rinoceros, serviu de laboratório. O formato vertical logo deu lugar à paisagem como solução para acomodar bem desenhos ao lado de poesias, crônicas e contos, iniciando a série da Confraria Mambembe, que já publicou Enebriados, Doce Americano, Rosa Mundo dos Pretos, Fartura, Sol Ferino, O Tangedor de Caranguejo, Jaravel e Pura Vida. Agora ganha vida esse volume com o doce título de Iracema, uma homenagem ao bairro Praia de Iracema, em Fortaleza. Mais uma brincadeira de botequim, capitaneada por dejossas. Leiam e se deliciem, afinal, a vida é de graça. É isso aí.